programa de hoje, nós vamos falar o que eu faria diferente no tratamento do meu filho autista. Eu me chamo Clarissa Leão, sou psicóloga, diretora do Neuropsicocentro da NPC Life, trabalho com autismo há mais de 20 anos e trouxe aqui duas lindas convidadas para compartilhar com a gente esse tema. Esse programa é destinado a você que é mãe, que acabou de descobrir o diagnóstico, você que é mãe que já vem nessa batalha também há algum tempo, e também para os profissionais que também estão em início de carreira e já começaram a atender crianças autistas. Trocar experiências sobre esse tema nunca é demais. A gente tem notado que quanto mais a gente fala, mais coisa a gente tem para falar e mais conteúdo a gente tem para compartilhar, e eu acredito que a gente vai poder ajudar muitas pessoas com o nosso papo de hoje. Então aqui do meu lado eu tenho a Kira, que é mãe do Saulo, de 8 anos, e aqui a Ivelise, mãe do Fabrício, também de 8 anos. A gente estava comentando, antes de começar, que essa idade de 8 anos é uma idade bem crítica, né? Já passou daquela fasezinha de bebezinho, de menino pequeno, e está entrando já numa fase onde eles já têm mais autonomia e independência. E depois vem a pior fase, né? Que é a adolescência. Coroa, a adolescência. É bom nem pensar tanto nela, né? Nem pensar tanto. Então a gente vai falar, né, Kira? Eu vou começar contigo. Eu queria te ouvir, tua experiência já ao longo desses 8 anos. Eu sei que o diagnóstico não veio no primeiro ano, né? Sim. Nem sempre vem. Mas se você quiser, inclusive, compartilhar isso com as mães, né? O momento onde veio o diagnóstico, a idade. E o que é que você faria diferente do que você fez? Pronto, eu descobri, né, o autismo do Saulo ele já com 3 anos, né? Nós víamos que era diferente dos meus outros 2 filhos. Eu hoje tenho uma filha de 17 e um filho com 13. E na época eram outras idades, claro, mas eu notava a diferença. O Saulo não falava, o Saulo não andava, né? Então o processo de desenvolvimento dele era diferente. A pediatra dizia, é o tempo dele, espere. Só que eu fiquei aflita, eu digo, as coisas não iam acontecendo e a aflição chegando, eu digo, e o menino não falando, o menino não comendo, eu tenho uma coisa diferente. Aí eu encontrei o Dr. Sávio, saudoso Dr. Sávio, querido por, acho que muitas mães da minha época, que é um neurologista muito conhecido, né? Me atendeu pelo SUS, né? Eu sou do Eusébio, ele atendia lá na época, e foi onde ele veio com o diagnóstico praticamente fechado, 99%. E na época ele me encaminhou a NPC, né? Eu digo que a NPC foi a mãe que eu ganhei junto com o laudo, né? Quem fez a anamnese na época foi até a Clarice. E na época, assim, meio que eu não tive aquela questão do luto, né? Que muitas pessoas falam do luto. Eu literalmente recebi uma notícia e fui digerir com o processo, né? Então, assim, o Saulo tinha muitas dificuldades, muitas limitações, né? E aquilo ali a gente tinha que lutar contra o tempo. Ele já estava com 3 anos, não foi um diagnóstico precoce, que é o ideal, né? Quando você notar os primeiros sinais de que algo ali não está... a gente compara, né? Não tem como não comparar a uma criança atípica, né? De uma criança típica. A gente faz essa comparação. O meu filho, ou o filho do vizinho, ou o filho do amigo faz isso, o meu não faz. Um olha, outro não olha, um anda, não anda, um come, o outro não come. Então, essas comparações a gente realmente tem que fazer como mãe, né? E isso ajudaria um diagnóstico mais precoce, mas por falta de conhecimento minha, nunca tinha ouvido falar de autismo, né? Realmente, assim, foi uma coisa que para mim foi novo, até a palavra, né? Então, fui começar do zero, né? Então, assim, começou uma terapia multidisciplinar na Neuropsicocentro, né? Aí começou TO, fono, não tinha psicólogo na época, porque como ele era muito pequenininho, não tinha atendimento psicológico, né? Então, assim, em tratar da sua pergunta, o que eu faria diferente, né? Hoje o Saulo com 8 anos, e eu olhando todo, posso dizer, um processo de lá para cá, né, a gente pode ver que algumas coisas por falta de experiência da gente, né, que a gente vai adquirindo com o tempo, que isso tem coisas que é com o tempo realmente, é o olhar não só para a criança, mas olhar para a família, né, que eu acho assim que nós mães de crianças, né, com deficiências em geral, não só o autismo, mas com deficiências, era já para ser caso de políticas públicas, né? Que eu acho que o suporte a nós, família, mãe, que eu acho que posso dizer que 60%, 70% das mães são mães solo, né? Eram para ter um suporte,
né, posso dizer psicológicos, de amparos governamentais, e dando esse suporte para a gente dá um suporte maior para o filho. Muitas mães saem do emprego para manter as terapias do filho, né? Aí acaba um familiar ajudando a pagar o plano de saúde para manter na terapia, e isso causa na gente, que foi o meu caso, né? Eu tive que largar a minha empresa, fechei a empresa para cuidar do Saulo, porque eu tive que fazer uma escolha: ou eu cuidava da gráfica, eu era dona de gráfica na época, ou eu cuidava do Saulo. Eu vi o Saulo precisando de mim, tinha que fazer mais terapias e tinha que ter mais meu olhar, mais meu estudo. E as mães, eu na época fui muito bem assessorada pela Raquel. A Raquel também é uma mãe muito antiga, que era da NPC na época. A Raquel me deu muito suporte naquela época, me deu muita instrução, me ajudou muito. Falava do PECS, como o PECS ajudava, que foi o processo inicial da fala do Saulo. E eu tive essa mãe, e eu queria ser essa mãe que a Raquel foi para mim, para outras mães. E eu tinha que parar e estudar, entender sobre autismo, entender sobre o que era a linguagem não verbal, sobre a alimentação, a seletividade alimentar. E então, literalmente, o autismo virou o meu mundo, né? E eu, de publicitária formada, fui virar pedagoga. Hoje eu estou me formando em pedagogia, que é uma outra área que para mim eu faria diferente desde o começo. É uma área que a gente cuida tanto da área de saúde, e a pedagogia das crianças vão ficando um pouco em segundo plano. E como a gente estava com uma colega nossa conversando, né, às vezes a escola fica muito a desejar para a gente, né? Então, eu sempre, quando me chamam para as escolas para fazer treinamento, que hoje eu consigo, já sou habilitada para dar alguns treinamentos em AEE, em escolas, eu digo que a vida da criança com autismo e da sua família é um pilar de 3 pernas. É terapia, casa e escola. Se essas 3 perninhas não andarem junto, a vida da criança e a vida da família não funcionam. Por quê? Isso é tão importante. Por que eu faria diferente isso lá no começo? Porque eu não tinha conhecimento, né? Hoje eu queria saber o que eu sei hoje lá na frente, porque eu tinha ajudado mais o Saulo, né? A janela dele iniciou muito tardiamente, e muitas coisas realmente, infelizmente, é um processo mais lento hoje para ele, né? Principalmente nessa questão da educação. O aprendizado dele é mais lento, né? Hoje ele tá entrando na 3ª série, com muitos déficits no aprendizado escolar. Então, assim, se eu hoje tivesse que mudar alguma coisa, era ter investido mais nessa questão escolar. Porque eu posso dizer que tudo que ele sabe hoje foi por muito esforço de quando eu parei e tive que me dedicar a ele. Né? Que eu sei que muitas mães fazem isso, né? Param suas vidas, seus trabalhos e se dedicam de forma integral porque não tem suporte, né? Eu não tenho familiares que possam, fica com o filho para eu ir trabalhar, ou ter condições financeiras de pagar um integral para poder ir. Então, ou é uma coisa ou é outra, né? Ou então faz as duas, trabalha com o menino em casa, lava roupa, bota debaixo do braço, pegar uma panela, né? Se virem em 1000. Mas, assim, o que eu faria realmente diferente é, além de realmente acrescentar mais essa questão da pedagogia nas terapias, que é muito importante a psicopedagogia, que alguns anos atrás a Neuropsicocentro incluiu isso nas suas terapias, viu essa importância também, né? E a questão que eu acho que é uma coisa ainda a ser trabalhada é a questão multidisciplinar entre os terapeutas. Né? Eles precisam realmente ter esse cuidado de conversarem entre si, né? Porque é importante uma terapeuta saber o que a outra está fazendo. Porque se você é fonoaudiólogo, está trabalhando o método fônico, né, e eu vou para um outro terapeuta, um terapeuta ocupacional, e ele também trabalha estimulando com outro método, então vai haver uma convergência ali naquele sistema de ensino de comunicação, porque querendo ou não, uma terapia reforça a outra. Né? Se eu estou, às vezes, trabalhando um sensorial na terapia ocupacional, eu uso letras, né? E isso, querendo ou não, sempre elas estão interligadas entre si. Então é importante os terapeutas se comunicarem. Ai, Kira, uma vez eu digo, é porque a vida da gente é corrida, a gente não tem tempo, né? A gente entende que realmente sai de uma terapia entre outra, sai de terapia entre outra, mas dá para pegar um dia na semana e fazer esse, às vezes o grupo de WhatsApp não é nem tem nem condição, mas esse contato direto.
cada um tem sua ficha de alunos, né, de pacientes, entra em contato com a TO do Saulo, a TO, a psicomotricista, né, entra em contato, como é que está o desenvolvimento do Saulo, está precisando de apoio aqui na fonoaudiologia? Ter esse linkzinho direto, faz uma ligação de 5 minutos para cada, faz esse alinhamento, porque o desenvolvimento da criança se torna mais acelerado. Quando você potencializa. Né? Quando você está de forma conjunta trabalhando todo mundo com a mesma linguagem, o mesmo processo. Então eu investiria mais na área da educação e os terapeutas falando todos a mesma linguagem. E você? Eu achei muito interessante o que ela falou, e assim, a minha história é bem diferente da dela, né? Eu sou assim. Bem diferente mesmo. Eu sou mãe de filho único, né? O Fabrício é o meu único filho. E por coincidência, na época que o Fabrício nasceu, a minha irmã também ficou grávida. E o filho dela, meu sobrinho, tem 2 meses mais velho que meu filho. Então os dois cresceram praticamente, né, no mesmo período, um período só de 2 meses de diferença. Então o que é que eu fui vendo, o que é que eu fui notando? O Fabrício começou a balbuciar e ele teve uma regressão, né? Na hora de balbuciar ele passou a não balbuciar mais, eu chamava ele pelo nome, ele não respondia. E eu pensei no início até que ele tivesse algum problema auditivo, né? Que é bem comum a gente pensar, levei no médico e vi que não tinha nada. Só que eu percebi que quando ele queria, ele respondia, né? Quando a gente chegava em casa, por exemplo, ele escutava o barulho do carro, ele ia correndo lá fora ver. Mamãe chegou, papai chegou. Mas quando ele não queria falar com a gente, podia falar como fosse, chamar como fosse, gritar e ele não olhava. Então isso chamou muito a minha atenção, né? E acho que o principal também que as mães... que é uma coisa que é essencial, é a questão da fala, né? Isso. O Fabrício já tinha 2 anos e pouco e ele não falava. Eu levei no neuro a primeira vez e a neuro não. Então vamos fazer aqui fono, TO, vamos fazer aqui umas terapias com ele. Só que não fechou o diagnóstico. E aí, respondendo já a pergunta da Clarice, se eu fosse fazer diferente, nesse tempo eu teria procurado já um profissional voltado para o autismo, mesmo sem diagnóstico. Mas é mãe de primeira viagem, não era da área. Não era da área. Eu sou jornalista, já entrevistei várias vezes pessoas relacionadas ao assunto autismo. Mas uma coisa é você entrevistar, né? Outra coisa é você estar dentro daquela conjuntura, né? Então, quando eu comecei a pensar nessa possibilidade do autismo, eu perdi ainda uns 6 meses aí com profissionais importantes, mas que não estavam capacitados para atender crianças autistas. E aí eu não vi uma progressão, eu não vi nada assim que pudesse ter melhorado a qualidade de vida do meu filho. E aí o que acontece? Comecei a observar as crianças próximas a ele. E aí eu olhei meu sobrinho, que é 2 meses mais velho. Aí eu pensei, sabendo uma coisa, eu acho que não tem nada demais não, porque o meu sobrinho não fala. É mais velho, 2 meses e não fala. Aí, diferente, né, dela, que já tem 3 filhos e tal, eu não tinha com quem comparar. E a criança mais próxima a mim era o meu sobrinho, filho da minha irmã. Só que aí a gente foi percebendo que aquilo não era comum, né? Porque uma criança com 2 anos e meio que não falava, tava num processo de balbuciar e de repente parou. Então eu voltei na neurologista, conversei com uma amiga minha, a Elaine Oliveira, que é jornalista também, e ela tem o João, que é autista, e ela disse, Velise, leva na doutora Carolina para ver o que é que ela diz. Porque antes eu falei, sabe, Clarissa, com a própria pediatra. Sim. Um pediatra experiente e tal, mas aí veio aquela velha história. Não, cada um tem seu tempo. Menino demora mais a falar, menina é tagarela, menino demora mais... filho único. Filho único e tal. Aí tá bom, beleza. E as orientações, coloca na escola. Coloca na escola. E coloquei na escola com 2 aninhos. O meu sobrinho com 1 ano... já estava na escola, aí eu pensei, não, já é para se desenvolver mais, mas ele não falava nada, eu falei, não, então teoricamente tá normal, só que não estava, né? Aí nasceu a filha do meu primo, 10 meses depois, e eu comecei a perceber que a filha do meu primo, logo com 1 ano de idade, já falava tudo. Eu, não, aqui tem alguma coisa errada, né? Então fui na neuro, pediatra, e aí a neuro falou sobre a questão do diagnóstico do autismo. E assim, pra mim foi... O meu esposo, ele até já tinha assim aquela suspeita, né? Que tinha alguma coisa errada, não sabia bem o que era. Mas eu ainda achava como mãe que aquilo ali podia ser normal. Então quando eu recebi o diagnóstico de autismo, assim... Pra mim foi um momento assim de luto mesmo, como muitas mães relatam, né? Porque quando a gente tem filho, a gente
a gente engravida, a gente pensa assim, a gente quer tudo de melhor para o nosso filho, né? A gente quer que ele cresça, se desenvolva. E aí veio logo na minha cabeça, o que é que eu vou fazer para dar o melhor para o meu filho enquanto eu estou aqui nessa vida, porque eu não vou ser eterna, né? Então acho que a preocupação de todas as mães, independentes de filhos autistas, especiais ou não, é como a gente vai deixar os nossos filhos quando a gente não estiver mais aqui. E aí eu pensava muito nisso, era assim o meu desespero. Então eu entrei realmente numa fase da minha vida muito, muito difícil, assim, de luto mesmo. Só que ao mesmo tempo eu não tive nem tempo de ficar no luto, porque imediatamente o doutor já falou, ó, tá aqui, tem que levar ele para fazer fono, TO, psicoterapia e tal. Aí indicou a clínica NPC, né? Na época, 2017, a clínica estava começando a trabalhar para o plano de saúde. E aí o que é que acontece? Eu fiquei, vou lá. Aí até a médica disse, olha, mas vá logo porque é criança demais. Você pode até não conseguir logo uma vaga. E só tinha a clínica atendendo. Então, imediatamente eu fui na NPC, cheguei lá, né, já fiz todo aquele processo, anamnese e tal, e o Fabrício já começou a fazer as terapias. Então, para mim, ali foi tudo novo, né? Então, comecei a ver o autismo de uma outra forma, completamente diferente do que eu via, né? E aí comecei a estudar sobre o tema, comecei a entender a causa, né, por quê, e aí acendeu a luzinha na minha irmã, né? Eu cheguei para minha irmã e conversei com ela, disse, olha, Emily, é importante que a gente faça esse mesmo diagnóstico, esse mesmo processo com o Benjamin, seu filho, meu sobrinho. Porque se o Fabrício tá passando por isso, tem esse atraso de fala, é provável que ele também tenha algum tipo de deficiência ou atraso, alguma questão. E aí ela foi em seguida. E aí em seguida descobriu o autismo do meu sobrinho também, né? 2 irmãs com 2 filhos com autismo. E aí a gente ficou na família, aquela questão genética, né? A gente não tem uma pessoa na nossa família com um diagnóstico fechado de autismo. E de repente veio essas 2 crianças, né, especiais na nossa vida. Então assim, mudou completamente a minha vida, né? Eu enquanto profissional tive que me dedicar, né, bem mais, dividir o meu horário no trabalho, diminuir minha carga horária no trabalho para dar de conta, para estar porque no início eu ia para o NPC praticamente segunda a sábado. Até dia de sábado eu estava no NPC de manhã. Casa, né? Praticamente minha segunda casa. Então assim, não foi fácil, né, no começo. E eu ficava me perguntando o que é que eu podia fazer para melhorar, né, o desenvolvimento do meu filho. E a gente sabe, a Clarissa como profissional, que cada um tem o seu tempo, né? Então eu vi o tempo passar, eu vi fazer 1 ano de NPC. E o que eu mais ficava ansiosa era a fala, né? Ouvir uma mãe, eu lembro que eu pensava muito assim, será que eu vou conseguir ouvir o meu filho me chamando de mãe, né? Porque quando a criança fala, você fica um pouco mais tranquila, porque se alguém fizer alguma coisa com ele, ou se ele tiver algum problema, alguma dor, seja o que for, ele vai chegar para você e vai contar, né? Só que a comunicação a gente sabe que não é só a fala, né? Muitas vezes é a maneira de olhar, né? De se comportar. E aí, assim, uma coisa que eu queria falar muito, assim, em relação aos profissionais que atenderam ele logo no início, né? Inclusive tem até uma que está até hoje com ele, a Adriana. É assim, ele foi se apegando aos profissionais, sabe? Os profissionais foram se chegando a ele, porque não é fácil você criar um ambiente, assim, de segurança com a criança autista, né? Uhum. Quando não é o pai e a mãe, eu lembro que na escolinha a adaptação do Fabrício foi muito difícil. E lá no NPC, você deixar ele 40 minutos numa sala com uma pessoa que ele não conhece, né? Então foi muito difícil. No começo eu tinha que ir pra sala com ele, tudo. Mas assim, pra mim foi essencial, né? Essas terapias. E aí depois veio a terapia ABA, que no caso do Fabrício foi assim um divisor de águas, porque ele com 3 meses de terapia ABA, ele começou a falar as primeiras palavrinhas. Então assim, pra mim foi algo assim que me incentivou muito, né, a continuar buscando cada vez mais o melhor para o meu filho, lendo e colocando profissionais habilitados. Por isso que é importante a gente trabalhar com os profissionais habilitados para o autismo, né? A gente sabe que tem um fonoaudiólogo, que tem um psicólogo, mas o autismo ele tem uma condição diferenciada, assim como outras síndromes, assim como outras deficiências. Então a pessoa que estuda o autismo, ela tem uma maneira diferente de ver, né? Se for comparar um psicólogo com um psicólogo que tem especialização em autismo. Uhum. É por isso assim que eu bato muito palmas para os profissionais que trabalham com crianças, aqueles que realmente estão ali
fazem o que gostam, porque não é fácil, a gente sabe que não é fácil. Lidar com a birra, a gente pai e mãe em casa, né? São nossos filhos, às vezes a gente fica, meu Deus, bota a mão na cabeça, o que é que eu vou fazer, né? Você imagina como um profissional, né, da área e tal, que está atendendo várias crianças ali, que não é seu filho. Que né? tem os seus problemas pessoais também. Que tem seus também. problemas também, né? Então, assim, essa questão que ela falou da importância dos profissionais se comunicarem, eu acho, assim, essencial, né? E eu acho que isso pode ser melhorado cada vez mais. Por quê? Porque, às vezes, por exemplo, o Fabrício está numa fase agora, ele já está com 8 anos, né? Então, desde 2017 que ele está no NPC. Praticamente abriu o NPC. Abriu. E graças a Deus, assim... Paciente número 1, né? Tipo isso. Então, assim, Clarice, graças a Deus, sabe, o Fabrício está numa fase muito boa, né? Ele está prestes a receber a alta da fono, né? Também na terapia ocupacional individual, a terapeuta disse que ele está faltando pouquinha coisa também para ir para outra, né? Para de repente levar ele para outra terapia e tal, para ele crescer, porque as fases vão passando. Isso, e aí vão precisando mudam, né? ter outros desafios, né? Então, assim, pra mim é essencial esse diálogo, porque às vezes o que eu tô precisando, eu chego pra fono, o Fabrício, ele tem uma dificuldade, assim, de comer alimentos novos. Se eu apresento um alimento pra ele, seletividade, né? Ele só quer comer aquele alimento, inclusive biscoito. Se eu comprar um biscoito pra ele, tem que ser o biscoito da mesma marca, da mesma cor, do mesmo jeito. Se a embalagem mudar, ele já fica por acolá. Aí eu digo, agora não, com 8 anos, ele tá um pouco mais maduro, né? Aí ele já vê a priminha comendo outra coisa, o amiguinho, aí ele já começa a querer provar coisas novas, né? Mas essa dificuldade, por exemplo, eu relato com a fono. E é interessante a fono relatar também com a TO, se não pode ser alguma coisa de, sei lá, de textura, não sei. E aí todos se comunicarem, né? Mas assim, no geral, eu acho que eu não sei o que seria da vida do meu filho, do desenvolvimento do meu filho, se não fosse os profissionais que atendem ele desde que começou a clínica, que nos acolheu, né? Na época, eu lembro que eu cheguei lá, tive até uma conversa também com a Clarice, explicando um pouco sobre a questão, né, do que é o autismo e tal, porque quando chega pra gente o diagnóstico, tudo é diferente, né? Uma coisa é eu falar com uma mãe que tem um filho autista e eu não sei a realidade dela, né? Eu lembro que eu passei por uma situação, eu acho que muitas mães devem ter passado por isso. Às vezes você tá com seu filho, aí tá no shopping, em algum lugar, e aí de repente a criança se desorganiza e cai no chão, e grita, e parece que você tá fazendo mal à criança. E aí passou uma senhora por mim e disse assim, isso aí é falta de peia, né? Nosso, bem cearense mesmo, isso aí é falta de peia, sabe que a mãe faz tudo, tipo assim, né? E a pessoa ali, de repente, não sabe o que se passa naquela situação, né? Não sabe que a birra tem toda uma questão por trás. E tem às vezes terapias. é só uma crise, não é uma birra. Exatamente, né? Não, às vezes é uma crise. E olha, depois que ele começou a fazer as terapias do NPC, eu não tive mais medo de levar ele pro shopping, porque no começo era um desespero. Eu vou pro shopping, socorro, vou pro shopping, Fabrício. Né? Não, era um assim, evento. Eu dizia assim, vamos embora. Né? Aí pronto, caiu no chão, aquela coisa toda. Hoje eu vou de boa com ele pro shopping, pra todo lugar. Eu digo, olha, Fabrício, quando a mamãe disser acabou o tempo, tipo, vai pro parquinho ou pra algum canto. Então, assim, tudo que a gente fala hoje, ele entende perfeitamente, né? E pra mim, eu acho que não tem coisa melhor pra você ver pra uma mãe ver um filho se desenvolver. Ele se calça sozinho, toma banho sozinho, almoça sozinho. Ele, pra idade dele, ele é uma criança independente, né? E falando sobre a questão da educação que ela falou, eu acho que ainda tem muito, a gente ainda tem muito que melhorar em relação às nossas escolas com a questão da inclusão. Porque incluir não é só colocar a criança especial, independente de qual diagnóstico dela, colocar na sala e dizer que ela está incluída ali. Você tem que dar mecanismos para ela também estar incluída junto com as outras crianças. Aprender, porque a gente quer que os nossos filhos aprendam na escola. Eles não estão ali só para estar sentadinho, bonitinho de farda, não. Eles estão ali também para aprender. E eu acho que as escolas ainda precisam, e a gente tem que ter essa consciência, essa conscientização de fazer esse trabalho, né? Por isso que, assim, aonde eu vou, eu gosto de falar sobre o tema do autismo, porque aquela pessoa que não tem formação passa a conhecer um pouco mais, né? E eu acho que isso é essencial. Nós que fomos escolhidas por Deus para ser mães de crianças, né? De pessoas tão especiais, acho que a nossa missão é essa no mundo, né? É a gente fazer com que as outras pessoas conheçam um pouco mais sobre o autismo, passem a respeitar,
né? Tem que ter muita questão do respeito, independente de diagnóstico, tem que respeitar todas as pessoas. Todos nós somos diferentes, não é, né? E não rotular a questão do autismo. Porque ele é autista. Porque ele é criança, ele é autista. Não é assim. Ele é uma pessoa, ele tem que ser tratado da mesma forma com os demais, tem que ter os seus limites, né? Precisa, a criança autista, o adulto autista, independente da idade, precisa entender que o outro também tem limites, que ele tem os limites dele, ele quer respeito, ele também precisa respeitar. É interessante virar um pouquinho aí o jogo. Uma criança, você falou, é porque ele é autista. Às vezes os pais se seguram nisso, por exemplo, eu já vi cenas na recepção. Tá uma idosa lá com o celular, não sei, aí vem uma criança com o diagnóstico de autismo, chega lá, puxa o celular e a mãe diz assim, justifica isso, desculpa senhora, mas é porque ele é autista, e não devolveu o celular para a senhora. Eu disse, não, peraí, não tem nada a ver, não tem nada a ver. Não é porque ele é autista que ele vai fazer o que ele quiser em qualquer canto e com qualquer pessoa. Aquela senhora também estava no direito dela de ver o celular, de não ser invadida no espaço dela, isso precisa ser ensinado. Então, tratar da mesma forma que você educa seus outros filhos. Exatamente, né? Isso faz parte da melhoria do desenvolvimento da criança. Né? Então, se você quer que seu filho desenvolva na sociedade, você tem que dar limites. Com certeza. E esse limite é por benefício da criança. Né? Então, assim, ele cresce se você der limites. O que eu vejo muito na nossa comunidade é as mães usarem esse rótulo, porque ele tem autismo, então eu não vou deixar ele liberado. E assim, fazer também, tornar uma coisa assim de coitadinho. Coitadinho, né? Coitadinho, né? Dois rótulos que as mães com pessoa com deficiência têm o coitadinho e aquela questão de se auto-sabotar, né? Porque eu tenho um filho cheio de limitações, que eu vou, né, ter que ter prioridade em tudo. Hoje eu boto o Saulo na fila para esperar a fila para ser atendido. No início eu não conseguia, não foi fácil. Eu realmente pedia para ser a primeira para ser atendida. Tem locais como clínica de oftalmologia que a gente leva um caldo de espera realmente, né? Então que a gente pede para ser a primeira e pelo amor de Deus tem que ser a primeira porque o menino não tem tolerância de espera, mas certos lugares que ele tá bem, você vê que ele tá organizado, que dá para esperar. É o momento de você dizer assim, vamos Saulo, vamos esperar, tem 2 pessoas na fila, vamos esperar eles serem atendidos e a gente aqui. Se você vê que tem condição de já ir trabalhando e esperar, vamos trabalhar, mas não querer que ele seja sempre o primeiro em tudo, porque isso vai gerar na criança o quê? A permissividade para tudo. Não, ele tem que ser o primeiro em tudo, ele tem que fazer tudo antes de todo mundo, isso vai gerar o quê? Posso dizer assim, usam muito o título de ele é especial, ele é melhor do que os outros, né? Ele tem que ser o primeiro em tudo, né? Tem que ser o primeiro da apresentação, na apresentação da escola ele tem que estar lá na frente. Uma vez eu vi uma mãe numa escola dizer assim, por que meu filho não está na frente da apresentação? Ele tem autismo. Ele tem que estar na frente ali para todo mundo ver que ele tem autismo, ele tem que estar na frente. Assim, da mesma forma que as outras mães querem ver seu filho na frente, há um revezamento, a apresentação da mãe, o seu na frente do pai, o outro na frente. Então tem que ter, posso dizer assim, um bom senso em tudo. E você trabalhar essas permissividades com o seu filho é importante, sim. Claro que tudo a gente tem que ter um bom senso. Esse é o momento, esse não é. Muitas vezes o Saulo ficava no shopping deitado no chão fazendo aquela peça que você citou muito bem. A gente passou inúmeras vezes vergonha e gente que fala absurdos. Mas eu cansei de deixar o Saulo no chão, me levantar e educar as pessoas a passar. Eu fiz muito isso. Porque eu estava tão cansada de ver as pessoas mal orientadas que eu parei de olhar para o Saulo e fui orientar as pessoas que estavam ao meu redor. Porque assim, aí o que é que eu fazia? Uma recomendação para as mães. Buscar o seu terapeuta ocupacional nessa questão, porque eu sabia que o do Saulo era sensorial, no meu caso. E eu cheguei para a terapeuta ocupacional e perguntei o que eu faço, né? Nesses momentos, o que eu faço? Buscar essas orientações numa rotina comum é essencial, porque a gente não sabe fazer, não vê um manual junto com o autismo. Então a gente literalmente cai num mundo novo. Então temos que buscar orientação do zero. É como levar ao banheiro, é como escovar os dentes, é como passear no shopping, é como fazer ele respeitar as pessoas, o próximo, é buscar orientações com os profissionais. Eu tive a graça de conhecer um excelente profissional da psicologia, né? E ele me orientou, posso dizer assim, ele é um segundo pai que eu tenho, né? Eu não tenho um pai físico, né, hoje em dia mas o psicólogo para mim foi tudo, que é
esqueci o nome dele, Jesus, um dos mais antigos lá da clínica, o Haroldo. O Haroldo foi um psicólogo, eu acho que ele ainda está na clínica, né? Excelente profissional. Então, assim, o Haroldo, que é o que atendia na psicologia do Saulo, que depois de um tempo ele iniciou a psicologia. Então, o Haroldo me orientava a tudo. Quando você sair, você tem que fazer isso, né? Quando você tiver alguma necessidade, é aquilo que tem que ser feito. Então, buscar as orientações com os profissionais é o mais indicado. Por quê? Porque nós ficamos munidos de informação para saber o que fazer naqueles momentos de sufoco. Porque, assim, não é tudo romântico. Né? O autismo é porque eu sou mãe de autista e a causa. Gente, a vida não é fácil pra gente. Eu passei por uma situação, você falou, eu me lembrei muito bem, uma situação assim constrangedora pra mim, né, enquanto mãe. Eu cheguei numa igreja, a igreja de Fátima, ali na 13 de Maio, com meu filho, desci lá e a gente desceu, ficou um pouquinho lá, depois saiu. Quando eu disse pra ele que ia embora, ele começou a chorar, a gritar, dizendo que não queria ir embora, né? Já falava e tal. Aí eu entrei no carro, meu filho, vamos. Aí tinham 2 policiais na entrada. Ixi, já passei. Aí os policiais olharam pra mim. Tá acontecendo alguma coisa aí dentro. Tipo assim, entrou e eu falei e tal. Aí eles tipo olharam, aí disse assim, tá tudo bem aí? Eu disse, tá tudo bem. É porque ele não gosta de ser contrariado, e aí eu tô explicando pra ele que a gente tá na hora de ir embora, e aí ele é autista, tem essa dificuldade e tal. Aí ele, entendo e tal. Mas eu notei no olhar dos policiais aquela coisa assim, né? Menino, o que essa mulher tá fazendo com esse menino? Ou será que tá levando um filho que não é dela, né? Porque tudo pensam, né? Então, assim, segurança do shopping me abordou. É uma situação muito difícil. Tá acontecendo alguma coisa? E o homem veio daquele tamanho assim pra cima de mim, do Saulo, e eu tentando tirar ele do chão. É uma situação muito difícil, muito difícil. Até você explicar pra pessoa e tal. Então, você fala naquelas vezes que emocionalmente não estamos bem, que a gente senta no chão e chora, né? Muitas vezes eu mãe tem direito de fazer isso. Eu fui pros lugares onde o Saulo sentou e ficou ali e não se levantava. Eu sentei e chorei. E fiquei com ele. Aí o Haroldo uma vez me instruiu, se ele foi pro chão, ficou, sente do lado e fique. Só que eu tava tão cansado que eu fiquei e comecei a chorar. Uma coisa que você falou, eu queria voltar, que é importante, em relação a esse tema do que você indicaria, né, para a mãe que está agora começando. O que você faria diferente? Uma coisa que é muito comum, acho que todas as mães que já passaram aqui pelo programa, eu ouvi esse comentário. Levei na pediatra, consulta de rotina. Pronto. E a pediatra vai e fala, é o tempo dele. Pelo amor de Deus, pediatras que estão me escutando, não é direto, mas infelizmente a gente ainda tem uma dificuldade da pediatria, que é aquele atendimento básico, que é aquele atendimento que é oferecido por plano particular e pelo SUS, de orientar as famílias quando algo não está legal no desenvolvimento. E às vezes é perdido muito tempo, né? A gente, mãe, eu vou falar a gente porque eu também sou mãe, a gente tende a querer acreditar no que é mais simples. Sim. Eu não quero acreditar que tem um diagnóstico ali. Eu tenho um filho TDAH, né? E também quando eu recebi o diagnóstico do meu filho, eu sou psicóloga, como pode? Eu não vi, como assim? E não, isso é porque o pai dele também era assim, era danado, ele é um menino danado. Ele conversava com os pediatras e os pediatras diziam, normal, isso acontece, é a idade, né? Vai passar. Esse tipo de comentário, infelizmente, a gente escuta do médico, mas a gente escuta também de pessoas da família, né? A gente escuta daquele pessoal que sabe tudo e quer orientar, né? Infelizmente, esse tipo de comentário atrasa muito a busca pelo diagnóstico, e a busca pelo diagnóstico não é só porque você quer rotular, eu quero rotular. Não, isso não se trata de rotular, se trata de ter um prognóstico do que eu quero esperar. Por que eu preciso saber que ele é autista? Eu não preciso saber que ele é autista, claro que você precisa saber. Como é que você vai tratar se você não sabe o que ele tem? Você precisa saber que ele é autista, você precisa falar sobre isso, você precisa buscar conhecimento sobre isso. Também não estou dizendo aqui que todas as mães são obrigadas a mergulhar no tema e virar especialistas. Não, tem realidades muito diferentes. Mas aqui ele colocou uma coisa importante. Você pode buscar ajuda com os profissionais. Você pode perguntar a pessoas que já trabalham com isso. E falando sobre profissionais, você também colocou um tema muito importante para quem está nesse início. Existe psicólogo, existe fonoaudiólogo, existe terapeuta ocupacional que atendem outras demandas que não o autismo.
né? Então, às vezes você diz, mas eu estou levando para o fono, para o TO, e não está tendo resultado, e não está tendo né? resultado. Não quer dizer que o profissional é ruim, só que ele não é especialista naquela área, né? Isso acontece em todas as áreas da saúde, é normal que isso aconteça. É muito importante que o pai tenha consciência disso. Não é qualquer psicólogo, não é qualquer fonoaudiólogo, não é qualquer TO que vai atender seu filho e dar a ele um direcionamento no tratamento. É preciso que você conheça o histórico do profissional com relação àquela especificidade que é o autismo. E o autismo é muito isso, é muito específico. Geralmente quem trabalha com autismo, eu vou falar também pela minha experiência, quando eu comecei a trabalhar com autismo, e eu comecei, óbvio, a dar respostas aos pacientes, aos pais, né? Só aparecia paciente autista. E aí você naturalmente vai se especializando naquela área. E eu já era muito apaixonada, então foi aumentando, né, essa sensação. É muito engraçado. Para o profissional também acontece assim, ele é fisgado por aquela ideia de que trabalhar com autismo é uma coisa muito, para mim pelo menos, é muito recompensador.